Olá, Rafael. Eu me chamo Alex. Tenho 27 anos e moro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Este caso aconteceu há cerca de 5 anos, no aniversário de uma amiga minha no sítio que os seus pais tinham no Rio de Janeiro. Éramos 11 pessoas no total e fomos para o seu aniversário e dormimos por lá mesmo de sábado para domingo. Os pais dela não estavam e o que ocorreu foi o seguinte: tínhamos um amigo que se chamava Antônio. Ele estava junto nesse dia. Acontece que ele era um cara muito brincalhão e vivia pregando peça nos outros, dando sustos, etc. E vivia fazendo isso com todos nós. E neste dia estava bastante frio e já havia escurecido e tinha um luar muito legal, meio amarelado lá fora. E o sítio dessa amiga minha possuía uma porta nos fundos da cozinha que dava para uma varanda bem grande e um imenso terreno com muitas árvores nos fundos e mato alto em alguns pontos, pois o sítio estava bastante mal cuidado. Acontece que eu e um dos amigos nossos saímos da cozinha e fomos para fora nesta varanda que dava vista para o imenso terreno. E estávamos lá fora na varanda conversando os dois, quando de repente vimos bem ao longe no terreno iluminado pelo luar um vulto escuro de um cão muito grande e escutamos ele mastigar alguma coisa. E logo que percebeu a nossa presença, voltou a sua atenção para nós. E quando a gente viu aquilo, um olhou para o outro e dissemos: "Ah, é o Antônio." E eu disse que ele queria pregar mais uma peça em todos nós e nos meter medo. Achamos que era ele fantasiado, sei lá, não dava para ver quase nada. O meu amigo disse então: "Vamos dar uma lição nele." E nós dois partimos em direção a ele, correndo e rindo. A gente ia dar uns bons cascudos nele para ele deixar de ser besta. Estávamos correndo e rindo, e quando estávamos já distante um pouco da casa, quando 4 de nossos amigos, uma delas, a aniversariante, saíram de dentro da casa, chegaram na varanda, e um deles gritou, perguntando o que a gente estava fazendo. A gente rindo e correndo, viramos ao mesmo tempo para eles, e foi aí que percebemos que o Antônio estava lá também. E foi aí que quase imediatamente viramos para frente, como quem diz: "Se o Antônio está lá, quem está no fundo do terreno?" E aí que o sangue gelou e o coração quase saiu pela boca. Ainda estávamos a uns 30 passos para alcançar aquilo, e paramos instantaneamente de correr e olhamos para aquilo com mais atenção. E aquela coisa era horrenda. Algo totalmente humanoide, com pelos negros por todo o corpo, e parecia uma mistura de cão com humano, e tinha o tamanho de uma pessoa, mas era bem animalesco e selvagem. E foi aí que percebemos os olhos vermelhos da criatura. Então notamos que jamais seria o Antônio ou qualquer pessoa, pois era muito mais alto que o normal e tinha cabeça de cachorro. Aquilo, quando se pôs de pé como uma pessoa, deveria ter no mínimo 2 metros de altura, pois eu e o meu amigo já somos altos em torno de 1,80 de altura, e a coisa era corcunda meio curvada, e a boca com um focinho e vários dentes pontiagudos, e também com olhos vermelhos. Aquela coisa nos encarava e rosnava para nós como um cachorro rosna quando alguém se aproxima da sua comida. O meu amigo depois ainda me contou que aquela coisa tinha dedos imensamente longos e finos para ser uma pessoa de verdade. Mas isso eu nem reparei, pois corremos feito 2 loucos desesperados em direção à casa do sítio,
pois para piorar, antes de sairmos em disparada, a coisa, ela bufou que nem um cavalo, fazendo aquele barulho característico de cavalo quando bufa. O que aconteceu a seguir foi um desespero de quem chegava primeiro à casa do sítio e um tropeçando em cima do outro no meio do caminho. Ao chegarmos na varanda, em total desespero, eles não entendiam nada e viram que não era nenhuma brincadeira nossa, pelo nosso estado e pelas nossas caras. E depois, com mais calma, lá dentro, aquele alvoroço todo, um de nossos amigos que estava lá fora com o Antônio e a aniversariante disse que realmente ouviu um barulho que parecia de um cavalo bufando, mas não tinha ouvido nada mais. Já o Antônio e a aniversariante não viram e nem ouviram nada. Somente o nosso desespero em chegar à casa e a outra amiga nossa que também chegou junto na varanda. Ela disse que apenas viu algo que parecia uma pessoa bem ao longe da gente, entre as árvores. Porém, ela não conseguia definir o que era e logo em seguida ficou prestando atenção na gente correndo. Quando fixou a sua visão para o fundo do sítio, ela já não viu mais nada. Viu apenas o luar fraco refletindo nas árvores e no mato. No outro dia, bem cedo, vimos a carcaça de um porco bem ali onde a coisa estava. E aquilo provavelmente estava devorando o porco quando nós aparecemos. E graças a Deus não foi nenhum de nós. Aquilo foi a coisa mais horripilante que já me aconteceu na vida. E ao meu amigo também. E eu jamais vou esquecer aquilo. Boa noite. Coisas sobrenaturais acontecem no mundo todo, mas o que eu vou contar vai deixar todo mundo de cabelo em pé. Estava andando semana passada pelo Shopping Parque Dom Pedro, em minha cidade, Campinas, São Paulo. E estava à procura de uma loja de produtos eletrônicos. Entrei como de costume e o shopping estava cheio. Eu senti que algo de sobrenatural pairava no ar, mas não sabia o que. Apenas aquele monte de gente de um lado para o outro, como um rio, o que era normal em fim de ano. Mas o que eu vou contar depois não era normal. Entrei, como disse, por uma das entradas e fui caminhando rápido em direção ao meu destino, quando percebo que algumas pessoas daquele rio de gente começaram a me observar de maneira diferente. Estava vestido normal, andando normal e com roupa social de trabalho e com expressão séria no rosto. E estes que me observavam pareciam que analisavam o meu comportamento e, falando a verdade, não pareciam humanos. E isso eu tenho quase certeza. Disfarçavam bem, se misturavam na multidão, mas pareciam ser algo muito além de um simples mortal. Andava então ao meu destino, e após mais ou menos 30 minutos de caminhada, eu não cheguei a lugar nenhum. Sendo que para chegar no destino, no máximo levaria 5 minutos. Bem, o que poderia ter ocorrido? Uma distorção do espaço-tempo? 7 além? Eu não sei. A loja sempre sumia aonde deveria estar e eu automaticamente caía de volta em outro caminho, tendo que retornar de novo. Até que resolvi, depois de andar que nem um burro, perguntar para um guarda do shopping, que com um sorriso misterioso e rindo de mim, ele disse o seguinte: "Fica logo ali na frente, rapaz. Ande uns 50 metros e vire no corredor que logo estará lá." Eu fiz o que ele me disse
e voltei a andar em círculos como um louco. Eu estava sem entender o que estava acontecendo. E depois de muito andar, eu cheguei no destino. Só que quando cheguei, tudo já havia voltado ao normal. Eu digo desde já que eu não faço uso de entorpecentes e abomino quem usa isso. Não estava bêbado e gozo de perfeito juízo moral, ético, social e mental, e não sou louco. Mas o que eu presenciei desafia a imaginação. Não encontrei nenhuma explicação lógica, a menos que talvez eu tenha ido parar em Sete Além. Mas a resposta, talvez, poderia estar naquelas pessoas estranhas que estavam me olhando. Boa noite.